Olá, concurseiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você confere aqui no canal do Estratégia Concursos a experiência e também a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em editais de concurso público utilizando o nosso material. Hoje eu estou aqui com o Renan, nosso aluno que foi aprovado no recente concurso do TRF da terceira região. O Renan vai contar pra gente qual foi a estratégia que ele adotou para alcançar esse feito. Muito bem-vindo, Renan. E para a gente começar nosso bate-papo, eu vou pedir que você, por favor, nos diga seu nome completo, sua idade também, se você não se importar, é claro, onde você mora, a sua área de formação e reforça para a gente o cargo e a colocação em que você foi aprovado. Meu nome é Renan de Moraes Oliveira, eu tenho 29 anos, eu sou aqui de São Paulo mesmo, sou engenheiro civil, eu passei na 21ª colocação de pessoas pretas e pardas e para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, do TRF3. Renan, esse não é o seu primeiro concurso, né? Você já vem aí de outros editais, enfim, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória como concurseiro e também o que você já faz atualmente. O primeiro concurso que eu fiz na vida foi do TRF3, em 2015. Na época eu estava na faculdade e minha tia trabalha lá e ela sempre falou de concursos, né? E eu fiz, mas eu fiz meio sem estudar, assim, só para conhecer. E aí eu, obviamente, fui muito mal e desisti. Falei, não, concurso não é para mim. E aí eu me formei em engenharia civil em 2017 e trabalhei em 2018 com isso, mas estava muito fraco na época. Então, já no final de 2017, eu tive dificuldade assim de conseguir estágio, eu vi que a área estava fraca, e aí eu comecei a estudar para concursos com estratégia lá em 2017 já. E aí meu primeiro concurso dessa época que eu comecei a pegar firme foi o TCE São Paulo. Aí a nota já foi um pouco melhor, já comecei a dar uma animada. Em 2018, eu estava trabalhando com engenharia civil e estudando, então eu estava ainda conciliando. E aí, a partir de 2019, principalmente quando a estratégia lançou a assinatura, que aí, na época, eu não tinha condições de ficar comprando curso por curso. Então, em 2019, quando lança a assinatura, que você tem acesso a vários materiais, e aí foi que mudei. Eu saí de onde eu estava e falei, agora eu vou focar em estudar para concursos. Foi a partir de 2019 que eu foquei totalmente em concursos. Essa não foi a minha primeira aprovação, né? Eu estava no TJ São Paulo, trabalhei quase 3 anos lá, passei no concurso de 2021 e agora entrei no TRF. Olha só que legal, já deu uma bela introduzida aí, né, Renan? Já trouxe pra gente que mais ou menos o que foi que te motivou foi a insatisfação na sua área de formação, né, de engenharia. Sim, sim. E para esse concurso do TRF, especificamente falando, como foi que você organizou sua rotina? Porque você já era escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo, então tinha que conciliar a rotina de trabalho com os estudos. Como foi que você organizou isso e a jornada de estudos? Você lembra mais ou menos a quantidade de horas que você tinha? Sim, eu lembro bem porque quando saiu, eu comecei a estudar só no pós-edital. Eu estava meio. Como eu estava no TJ, eu parei também de estudar, você acaba acomodando. E quando eu vi o edital do TRF, eu já tinha feito a prova de 2019 também, e por uma questão eu não tive minha discursiva corrigida. Então eu sabia que, como eu estava num pós-edital, eu precisava me preparar com qualidade. E aí eu investi no estudo acompanhado de estratégia. Então, eu tinha um cronograma individualizado, feito pelo coach. Então, isso me ajudou demais a acelerar minha evolução, como eu peguei só o pós-edital. E ainda mais, como você falou, como eu estava no TJ, eu tinha uma carga horária muito menor. E aí, por conta do estudo acompanhado, eu tive uma mudança da minha rotina, que eu nunca estudei pela manhã. E no estudo acompanhado, os encontros ao vivo, eu peguei a turma da manhã, das 6 às 8 da manhã. Então eram 3 encontros por semana, das 6 às 8 da manhã. Era um horário que eu não estava acostumado. Eu lembro que no primeiro encontro, eu vi o sol nascer aqui do apartamento que eu moro, que eu nunca tinha visto. Então, e a vista bonita, eu até tirei uma foto e mandei no grupo falando: caramba, tem mais de 2 anos que eu moro aqui, eu nunca tinha visto o sol nascer. E por conta do estudo acompanhado, como eram 3 vezes por semana, eu comecei a acordar todos os dias esse horário para estudar antes de ir para o TJ. Então, pela manhã, eu já tinha ali 2 horas e meia líquida de estudo. E quando eu chegava, aí era a minha rotina normal de
de chegar, descansar, eu ia para academia, depois eu fazia ali mais ou menos mais umas 2 horas. Então, em média, dava 4 horas e meia por dia ali. E no sábado eu tentava esticar um pouco mais, né? Mas no domingo eu sempre tentei descansar para fazendo um pouco de exercícios, né? Não deixando isso tudo Sim. totalmente de lado. Mas eu tentava descansar um pouco no domingo para na outra semana começar tudo de novo. E para você que já era um concurseiro experiente, né, estudava já tinha bastante tempo, o que você percebeu que foi um diferencial assim a partir do estudo acompanhado, que você, se você tivesse sozinho, você talvez não tivesse alcançado o que foi proposto lá? Ah, com certeza, se eu tivesse estudado sozinho, eu não teria passado. Por alguns motivos. Eu acho que o grande diferencial do estudo acompanhado é que ele, como você tem a vivência ali com aprovados, meio que, mesmo você sendo avançado, tendo estudado bastante tempo, você aprende a estudar de uma forma completamente diferente. Eu sempre estudei, lia o PDF, fazia exercício, lia o PDF, fazia exercício. E com o estudo acompanhado é o contrário. Você aprende a matéria pelos exercícios. Então você vai resolvendo exercício e pelo exercício você vai entendendo como a banca cobra, pegadinhas. Então é uma forma totalmente diferente de estudar. Tanto que no começo eu confesso que eu fiquei meio assustado assim de será que vai dar certo? Eu lembro também que o meu cronograma geralmente quando você estuda, primeiro vem aula 00, depois 01, 02 e no estudo acompanhado como o edital era curto, a gente começava da aula 13, depois ia para a aula 10, depois para a aula 15. Então, para quem não estava acostumado, falei, caramba, será que vai dar certo? Algumas aulas eu não estudei, algumas aulas eu estudava quase toda semana, principalmente as matérias que eu tinha dificuldade, como direito civil e direito processual civil. Então, era uma forma completamente diferente do que eu já tinha feito. E eu tenho certeza que se eu tivesse feito como eu sempre estudei, eu não teria conseguido por um outro motivo. No, Mais ou menos um mês antes da prova, o trabalho no TJ ficou muito pesado, porque meu chefe tirou férias, outra pessoa tirou férias, uma pessoa teve licença, então eu acabei tendo que fazer o meu trabalho de outras pessoas. Eu chegava muito cansado em casa, então eu não consegui estudar ali mais ou menos 2, 3 semanas antes da prova. Meu desempenho assim de horário, principalmente carga horária de estudos, foi muito abaixo. Então, se eu tivesse estudado aula 00, 01, 02 nessa ordem, quando chegou perto da prova, eu não ia pegar as matérias mais importantes. Só que como inverteu, eu estudei primeiro as importantes, para depois ir pegando essas, se desse tempo, pegando a que não tinha tanta relevância, eu deixei de estudar o que não caía muito. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse feito o que eu sempre fiz, eu ia chegar na prova com. Eu tenho certeza que eu não ia ser aprovado, porque eu não estudaria as matérias mais importantes. Muito bom você trazer isso. E também um outro ponto, né, Renan, que foi a importância de talvez um concurso escada, que não era um concurso escada, a TJ de São Paulo também é um excelente concurso, mas acabou te dando uma estabilidade, uma tranquilidade que muitas vezes os concurseiros sentem falta, né, que é a renda no final do mês, que causa uma pressão ainda maior para a aprovação. E, Renan, como era que você esquematizava a sua revisão? Você revisava por meio de questões, o estudo acompanhado também auxiliou nessas questões de revisão, enfim, como foi para você? Sim, lá eu tinha acesso a tutoring, né? Então lá a gente tem metas de estudo, meta de revisão e meta de exercício. Então, tanto a revisão quanto o exercício, a gente tinha na meta que era de revisão, a gente estudava alguma parte ali do PDF, geralmente no final tem um resumo, o próprio resumo que você fazia, o coach também colocava alguns resumos para você ler, mapas mentais, e também as metas de exercícios. Aí a meta de exercício era 1 hora resolvendo exercício, 30 minutos resolvendo exercício, e também já eram simulados que o próprio coach montava para a gente, que facilitava muito, que você também não perde esse tempo tendo que montar, né? Foi a decisão que eu tomei de investir no estudo acompanhado porque eu não tinha tempo para perder. Então, se eu tivesse que perder tempo montando, simular, perder tempo tendo que anotar tudo para depois revisar, eu não ia conseguir também usar meu tempo para estudar efetivamente, né? Então, foi um investimento que eu sabia que eu não tinha tempo para perder. Então, eu tinha que estudar, minha carga horária tinha que ser para estudar em alto nível. E o estudo acompanhado, sem dúvidas, transformou minha rotina, assim, quando eu estudava sozinho, eu não era muito de revisar, eu deixava para revisar só no final,
E eu vi que às vezes a revisão é no dia, você estudou hoje, amanhã você já tem que revisar, senão você vai esquecer. É uma forma diferente, assim, apesar de eu já ter passado em outros concursos, eu acho que para você passar num concurso de um nível maior, você tem que elevar a sua preparação. E com certeza isso acompanhado me ajudou muito com isso. Muito bom. E, pessoal, para quem tem interesse em conhecer nosso estudo acompanhado, inclusive em uma das nossas assinaturas, que é a assinatura Platinum, você tem acesso também ao estudo acompanhado, ou seja, você tem acesso aos materiais e também ao estudo acompanhado, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer as nossas aulas 00, elas ficam disponíveis gratuitamente. Então você pode acessar, assistir, caso você goste do material, você pode adquirir a assinatura para você. E ainda, após a aquisição, você tem 30 dias de garantia. Caso não goste do nosso material, não se adapte aí nesse período de 30 dias, a gente devolve seu dinheiro sem nenhuma burocracia. Renan, agora já aprovado nesse concurso TRF, quais são seus planos? É continuar estudando, aposentar a caneta? Eu estou avaliando, não entrei tem menos de um mês no TRF, né? Assumi dia 10, entrei em exercício do mês 6 e eu estou analisando lá no TRF 3 os concursos de analista da área, como eu sou engenheiro civil, eu teria que fazer analista administrativo. Então, cada vez mais raros. Então, eu acredito que se eu for fazer analista, teria que ser para algum outro tribunal ou migrar de área. A gente vê área fiscal, né? Sempre o pessoal fala aí, a que paga bem, área de controle também. Então, eu ainda tô analisando os próximos passos, mas eu acredito que eu não vou parar, não. Dessa vez eu não vou perder 2 anos para voltar a estudar. Vou tentar manter o nível, alguma boa oportunidade aqui que tem aqui em São Paulo, é um lugar próximo, tentar continuar. Ainda mais que como eu tenho assinatura vitalícia, então é tranquilo. Quando eu precisar estudar, vou ter material lá de qualidade, atualizado. Exatamente. Bom, eu já estou na torcida para você ser aprovado em um outro concurso, para voltar aqui no nosso canal e a gente mais uma vez bater esse papo. Renan, como você já é um concurseiro experiente, queria que você deixasse aqui para gente quais foram os seus erros e acertos como concurseiro. Muitos erros, né? Eu acho que no começo, eu acho que o meu maior erro era eu não tinha um foco assim. Então, eu lembro que em 2019 eu fiz mais ou menos uns 10 ou 11 concursos. Então, saiu ISS Guarulhos, vou fazer ISS Guarulhos. Aí saiu o concurso do metrô de São Paulo para segurança, vou fazer o concurso do metrô. Aí saiu edital do Detran, não, vou fazer Detran. Então eu ia pulando de concurso em concurso, não sabia muito aproveitar o que estudava de um, estudava para o outro. Então eu sempre estava começando do zero. Estudava tudo, começava do zero, jogava tudo fora, começava outro edital, estudava tudo, passou, não passou, começava do zero. Então, era um concurso que não tinha nada a ver um com o outro. Eu ia migrando não tinha nenhuma estratégia assim vou estudar para essa área, vou estudar para esse cargo. O que apareceu eu fazia. E aí veio a pandemia, fiz, sei lá, 10, 11 concursos, não passei em nenhum. Eu acho que eu passei em um, que foi o metrô, só que como veio a pandemia, ele chamou depois, eu já estava no TJ, então ele nem cheguei a assumir. Mas aí eu acho que essa parte de você não ter um foco, não ter um objetivo, você perde muito tempo. Uma vantagem disso é que eu estudei muitas matérias, então lá na frente eu tinha um pouco de conhecimento de todas, mas eu perdi um tempo que se eu tivesse focado em uma área específica, provavelmente eu teria sido aprovado antes. Eu tinha muita dificuldade de revisar, quando revisar. Para mim, revisar era, sei lá, semana antes da prova, você dá uma olhada ali e é uma revisão porque depois de um tempo você vai aprender. Estudar para concurso é completamente diferente do que estudar, sei lá, uma semana de prova da faculdade. Semana de prova da faculdade, você chega 2 horas antes ali da prova, dá uma olhadinha, resolve os exercícios, para a prova você está feito. Só que na faculdade, por exemplo, você faz a prova de uma matéria. Em concurso são 12 matérias, 10 matérias de uma vez. Então, se você não fizer uma preparação eficiente, você sempre está correndo atrás, você nunca está no nível certo. Eu acho que o acerto foi entender, quando eu comecei a entender quais eram os meus erros para eu consertar. Eu lembro que em 2019 eu fiz a prova do TRF 4, que é lá do Sul. E eu fui muito bem na prova objetiva
e eu despenquei na prova discursiva. A mesma coisa, achava que discursiva era igual da escola. Você faz a linha discursiva, vai tirar nota boa. E aí fui muito mal na discursiva, perdi a vaga por causa disso. E aí falei, não, eu vou comprar um curso de correção discursiva, vou aprender a fazer discursiva. Mais um erro. Eu me inscrevi no TRF4 porque meu foco era o TRF3, que era diferença de um ou 2 meses de uma prova para outra. Então, como eu tinha ido mal na discursiva, eu comprei esse curso de discursiva e foquei muito na discursiva. E esqueci de estudar a objetiva. Aí no TRF3 eu fui eliminado e nem tive a discursiva corrigida. Minha discursiva estava ótima, mas como eu fui mal na objetiva, nem corrigiram. Então faltava estratégia assim de o que focar, quando revisar. A discursiva é importante também, não precisava ter sido eliminado de um concurso para descobrir isso. Eu acho que quanto mais cedo você faz esse equilíbrio, o revisar não é só a semana antes da prova, e com isso é com experiência, né? E aí eu acho que tem duas formas de você conseguir essa experiência. Ou você investe num produto igual a Platinum, que você vai pegar a experiência dos outros, ou você vai perdendo vaga por aí, aprendendo, perdendo vaga. Igual eu fiz, por muito tempo eu fiz isso. E aí eu entendo que um dos meus grandes acertos do TRF3 foi não fazer isso novamente. Como eu estava alguns anos parado, eu não quis arriscar minha vaga para depois falar, ah, deveria ter pegado. Não, investi logo e garanti minha vaga. Isso aí. Renan, parabéns pela sua aprovação, viu? Muito Obrigado. obrigada por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Tenho certeza que vai ser de grande ajuda para os concurseiros as dicas que você deixou aqui. E eu queria então concluir nosso bate-papo agora com uma mensagem pessoal para quem também está sonhando com a aprovação, assim como você esteve e está, né? Você disse que vai continuar estudando, então. Sim. Eu acho que quem embarca, né, nessa vida assim de querer passar em concurso tem que saber que não vai ser rápido. A maioria das pessoas, né, leva ali, sei lá, um ano até mais para passar. Então, eu acho que não acreditar em, ah, vou fazer um concurso e já vou passar, porque isso desanima muita gente. Sei lá, 90% das pessoas, 95%, 100% não vai passar no primeiro concurso. Então, muita gente embarca nessa achando que, ah, vou fazer um concurso, vou passar, e aí não passa e desanima. Então, eu acho assim, que foi o que aconteceu comigo em 2015. Eu não passei, desanimei e falei, não, não quero fazer concurso nunca mais. E depois eu tive que voltar. Então foram ali 4 anos que eu desisti, que se eu tivesse continuado firme, eu poderia ter passado muito antes. Então, a mensagem que eu deixo é assim, não desista, acredite, saiba que não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Minha vida assim mudou infinitamente depois que eu entrei no TJ. E acredito que agora também, né, a remuneração é maior, então, e uma remuneração que você ganha com estabilidade, é, trabalha 40 horas semanais, então é muito diferente do que a gente vê por aí, né? Sei lá, tem pessoas que trabalham, a maioria das pessoas trabalham a vida toda e nunca vão alcançar uma remuneração que é uma remuneração inicial num concurso público. Eu lembro que meu primeiro olerite do TJ, eu ganhei o que, sei lá, o que eu ganhava quase em 6 meses. Então, é muito, absurdamente assim. E era um cargo de nível médio, né? Lá no TJ é nível médio. Hoje em dia, para um nível médio, sei lá, um CLT, você vai ganhar, sei lá, no máximo dois no início ali. Então, é não desistir, é confiar, acreditar, mesmo que vai ter dia que você vai querer desanimar, vai ter dia que você vai acordar sem querer estudar, mas estuda mesmo assim, porque lá na frente vai fazer diferença. Então, eu acho que é persistir, tem que ir até o fim. Se você decide seguir essa vida, tem que ir até o fim, porque a hora vai chegar, pode demorar. Se eu pegar lá no começo, comecei em 2015, desisti. Voltei em 2018, 19 ali, né? Fiz o de 2017 no finalzinho, mas voltei focado mesmo em 2019 e fui começar a trabalhar em 2022. Passei no concurso de 2021 e comecei em 2022. Então é um tempo muito grande. Se eu tivesse desistido, com certeza eu não estaria ganhando o que eu ganho, com a tranquilidade, com a estabilidade que eu vou ter daqui 3 anos, né? Sim, e nem Então estaria vale aqui, a né? pena. E nem estaria aqui dando entrevista agora. Não estaria aqui. Então,
É aquilo. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. É isso aí. É uma palavra que eu digo assim, vai valer a pena. Renan, obrigada mais uma vez, parabéns. Espero que você retorne aqui como aprovado em um outro edital de concurso público. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, fique à vontade para navegar pelo nosso canal. Temos outras entrevistas com aprovados, mais diversos editais de concurso público. Navegue bastante e o link do nosso material, como eu já disse, vai ficar aqui embaixo. Eu encerro por aqui, mas eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.